Pai do Senhor, meus irmãos, nessa sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, vou ler um texto com os irmãos que se encontra, na verdade ele se encontra nos 4 evangelhos. Ele vai se encontrar em, eu vou ler Mateus, eu vou ler Mateus 8 e 23 a seguir, mas o mesmo texto vai se encontrar em Marcos 4, 35 a 41 e Lucas 8, 22 a 25. Mas eu vou ler em Mateus 8, 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? E então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Olha, que coisa! Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Essa foi a pergunta dos discípulos que estavam caminhando com Jesus. Que via Jesus multiplicar pães, abrir os olhos dos cegos, dos coxos andarem, que viu a água ser transformada em vinho, mas eles não conheciam Jesus. Eles clamaram por Jesus para que o socorresse, mas eles não esperavam o socorro de Jesus. Eles não esperavam o socorro de Jesus. Porque você percebe que quando Jesus acalma a tempestade e o mar fica calmo, eles perguntam entre si: quem é esse homem? Nós estamos caminhando com um homem, mas quem é esse homem? Que quando ele fala, o vento e o mar lhe obedecem. Muitas vezes, muitos de nós cristãos, às vezes vivemos a mesma condição de Jesus. Ou melhor, a dos discípulos. Nós queremos o socorro do Senhor, mas não acreditamos no socorro do Senhor. Os discípulos perguntaram: que homem é esse? Eles conheciam Jesus apenas de caminhar com Jesus, talvez por curiosidade, por ver Jesus fazer, um profeta fazer grandes milagres, mas eles não tinham ainda intimidade com Jesus. Eles não sabiam da capacidade de Jesus. Ele não sabia definir que Jesus tinha 100% homem e 100% Deus. Ele portava as duas naturezas simultaneamente e agia de acordo com a necessidade com cada uma delas. Será que eles não perceberam que aquela água que encheu as talhas lá em Nazaré, homem nenhum podia fazer aquilo? Pois é. Eles despertaram Jesus dormindo. Socorre-nos que pereçamos. Mas Jesus o repreende dizendo: que homem de pouca fé, isso era coisa para vocês mesmos fazerem. Não cobrarem a mim. Tem coisa, irmão, na nossa vida que depende de nós. Precisamos agir, precisamos ter atitudes para que o milagre de Deus venha acontecer na nossa vida. Para que haja o milagre de Deus na sua vida, a tua fé é indispensável, ela é imprescindível. Aquilo que não pode faltar. O escritor Hebreu diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que Jesus é galardoador daquilo que o busca e o temem. Se você tenta se aproximar de Jesus como os discípulos se aproximaram naquele tempo, certamente não obterás a resposta que tanto almeja.
Porque os discípulos não estavam crendo em Jesus. Que homem é esse? Esta foi a pergunta de uns para os outros. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o nosso Jesus. Nada se furta dentro dos seus olhos, das suas mãos. Nada pode passar desapercebido diante dele. Ele disse: eis que todo o poder foi me dado na terra e no céu. Jesus sabe de todas as coisas, pode todas as coisas. Acompanha cada passo, cada lágrima, cada angústia. Jesus pode mudar o quadro da sua história a qualquer momento, só depende dele. Se nós estamos vivos, é pela misericórdia do Senhor. Nada. Nós só precisamos ser mais gratos a Deus por tudo. Quando olhamos nessa vida, tantas pessoas morrendo todos os dias. Quantas pessoas com doenças desenganado à morte. Precisamos agradecer a Deus, ser mais grato pelo dom da vida. O maior bem é a vida. O homem mais rico do mundo, com certeza, daria todos os seus bens para viver um pouco mais. Mas tem um limite. O dinheiro compra muita coisa. Compra amigos, ou melhor, o dinheiro compra parceiros, parceiras. O dinheiro compra companhia, mas não compra a verdadeira amizade, mas não compra um amigo, mas não compra um dia só sequer da sua vida. Não acrescenta nada, não pode tirar nada. Quando chega o seu dia, você vai. Sejamos mais gratos a Deus. Saibamos que tudo o que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Então, Paulo diz, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Existe uma frase do profeta Maomé que diz que não cai uma folha sequer sem a permissão de Deus. Algumas pessoas achavam que essa frase era de Jesus, mas não, foi do profeta Maomé. Não cai uma folha sequer sem a permissão de Deus. Deus permite todas as coisas, não que isso seja bom. Compreendamos isso. Que nem tudo a vontade permissiva de Deus não é boa para nós. A vontade permissiva de Deus é como aquele pai do filho pródigo, que mesmo sabendo do que podia ocorrer, ele permitiu que o filho fosse, permitiu. Isso é vontade permissiva. Então, a vontade permissiva de Deus não é boa para ninguém, porque a vontade permissiva de Deus dá ao indivíduo toda a responsabilidade pelos seus atos e pelas suas ações. Isso é vontade permissiva. Quando entra o livre-arbítrio do homem, Deus está permitindo que ele leve a vida que ele queira levar, sabendo que no final prestará conta a Deus por tudo. Precisamos caminhar com Jesus, andar com Jesus, agradecer a Jesus, conhecer mais a Jesus. Lembra de Jó lá no capítulo 42? Vamos retroceder um pouquinho aqui a Jó, no capítulo 42. Jó, aquele homem que fazia tantas coisas, que oferecia sacrifício até mesmo preventivo pelos seus filhos. Ele nunca tinha tido um encontro real e pessoal com Deus. Mas depois que ele tem um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus Cristo, apesar de ser um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mudou completamente o contexto espiritual de Jó. Jó no capítulo 42, versículo 4 e 5 diz: escuta-me, pois eu te falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso abomino-me e me arrependo no pó e na cinza. Depois que Jó teve agora esse encontro pessoal com o Senhor, ele mudou toda a sua história, todo o seu contexto. Quem tem um encontro pessoal com Jesus, jamais ele será a mesma pessoa.
Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, foi Paulo, no caminho de indo prender os irmãos, foi os discípulos no caminho de Emaús, foi Zaqueu lá no deserto. Ninguém que se encontrou com Jesus jamais permaneceu a mesma pessoa. Lembre-se, conheça mais a Jesus. Não seja como os discípulos, que caminhava com Jesus, almoçava com Jesus, fazia tudo, mas não conheciam a Jesus.